Primeiramente, Caio, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite para a gente bater esse papo hoje aqui sobre um tema extremamente importante, extremamente atual, né? Que é a ansiedade. E você que é psicoterapeuta, é empreendedor, é muito importante você passar para a gente as situações práticas que você vivencia, a maior dor dos pacientes que você atende, enfim, o que mais você puder compartilhar com a gente aqui para a gente aprender bastante sobre o assunto, tá? Primeiramente, obrigado por aceitar esse convite nosso. Sim, eu que agradeço o convite. Fico feliz de poder participar aqui com vocês. Vai ser muito legal, pode ter certeza que a gente vai falar muita coisa massa aqui hoje. Tá, eu separei algumas perguntinhas aqui, Caio, que eu achei importante, mas eu gostaria que você ficasse muito à vontade para debater o assunto, falar o que você sentir mais à vontade mesmo, tá? Você acredita que é possível descobrir motivos de ansiedade e ataques de pânico sem existir algo muito aparente? Você acha que tem como? Sim, com toda certeza. Na verdade, a gente fica buscando muitas causas para ansiedade, né? A gente busca causa para tudo, né? Eu acho que a gente sempre busca culpados. E faz sentido, de alguma maneira, buscar culpados, né? Porém, a gente esquece de analisar o mundo de hoje, o mundo que a gente vive. Nós, seres humanos, sapiens, nós não somos configurados para viver no século XXI. Esse século de excesso de informações. Você, advogada, Carol, você vai saber mais do que eu quantos livros você tem que ler. Aham. Você vai fazer direito, você tem que ler absurdamente, você tem que estar acompanhando todas as alterações. Aí eu não entendo como que funciona a sua área, mas Muito. sempre tem que estar, sabe, buscando toda, sabe, reciclagem a todo instante. E o ser humano não foi configurado para isso. O ser humano não foi configurado para viver nesse modelo de uma busca constante por algo que não possui, Aham. entendeu? Se você for um pouquinho atrás, aí, há 5.000 anos atrás, a gente vivia no mato, caçando e coletando o que tivesse disponível para comer. Não tinha muita coisa para fazer. Então, a ansiedade, que deveria ser algo, e é algo natural do ser humano, ela não é o problema. A Sim. gente tem que deixar isso bem claro. A ansiedade não é o problema. O problema é o transtorno, quando ela é configurada transtorno, quando ela perde o controle sobre a ansiedade. A ansiedade, na verdade, eu gosto de deixar isso bem claro, ela é apenas um mecanismo de defesa e autopreservação do ser humano. Sim. Se você pudesse, assim como outra e qualquer emoção, a ansiedade, ela serve para te proteger. Se Sim. ela está em excesso, em demasia, de fato, tem uma causa? Sim, mas não é algo específico, né? Às vezes a gente procura esses eventos que aconteceu no passado. Nossa, eu fui abusada na infância e por causa disso eu sou ansiosa hoje. Não, não é bem assim. Uhum. Pode ser, sim, aquilo que disparou, mas somatizado a Uhum. uma vida inteira de estresse, de ansiedade, e a gente não pode brincar com ela quando ela se transforma em transtorno, porque se você vive ansioso e estressado, aí é a causa, uma ponte para depressão, é uma ponte para outras das mais variadas doenças. Uhum. Toda doença, na verdade, tem um fundo psicológico, né? Além do fisiológico, óbvio, você não está ouvindo que é somente isso. Não, é importante mesmo você destacar isso, porque as pessoas elas precisam ter esses sentimentos de tristeza, angústia, as pessoas têm ansiedade mesmo, só que o que é importante que você destacou é até certo ponto. A partir de certo ponto já vira uma doença. Antes disso ainda não é uma doença, né? Não é isso que você quis dizer. Sim, por exemplo, Medo, por exemplo, não pode medo. ser exagerado, senão vira uma doença. O medo é o principal causador de ansiedade. Eu vou te mostrar um passo aqui, ó, para quem está assistindo a gente. Isso aqui vocês vão gostar muito disso. Ó, pensa comigo, existe um ambiente, e esse ambiente pode ser um lugar, mas também pode ser uma memória, pode ser sua mente, pode ser tudo. É a somatização. É aonde você está. Existe um ambiente, mas vamos facilitar aqui para o cara que vai assistir, vai ver esse podcast depois. Ó, existe um ambiente. Vamos imaginar que a Carol saiu da sala dela e deu de cara com uma cobra na Hum. porta. Quando você viu a cobra, Carol, o que aconteceu? Você ficou com medo. Faz sentido?
O medo é uma reação Sim. ao ambiente. Essa reação, que na verdade é um processo bioquímico e fisiológico chamado de medo, serve para, opa, tem algo perigoso aqui, uma proteção, ela está te alertando. Posterior ao medo, ó, cobra, medo, aí chega posterior ao medo, é chamada de emoção secundária. Ansiedade e o estresse são dois irmãos andam assim, de mãozinhas dadas. Então, posterior ao medo, vem um estado de estresse e ansiedade. Sim. Aí, esse estresse e essa ansiedade, ela serve para quê? Para te levar a uma ação. Ação? Mas que ação é essa? O quê? Fugir da cobra. Então, é mais ou menos, ó, cobra, medo, ansiedade, estresse e fuga. A ansiedade e o estresse foi feito para te fazer fugir ou atacar se necessário. Sim. Entendeu? Então, você está vendo que ela está associada a uma emoção primária. Em neurociência, a gente chama medo, ansiedade, de emoção secundária. É uma emoção secundária. Você a sente. Sim. Você a sente. Então, a ansiedade, ela surge para te fazer assim, haja, foge, faz alguma coisa, mas não fica parado do jeito que está. Se você está ansioso o dia todo, é porque existe alguma coisa aí no seu ambiente que está contra ao que você acredita, enfim. Você vê algo como perigoso, alguma coisa do gênero. É mais ou menos esse sentido. Entendi. E antes disso, então, como você explicou, tem algum gatilho. Eu posso chamar isso de gatilho? Pode haver sim um gatilho, pode haver um gatilho. A gente pode usar, vou usar aqui, um estresse pós-traumático. Um estresse pós-traumático, ele acontece devido ao ocorrido, a uma circunstância que ocorreu foi muito traumatizante. Sim. Então, isso fica um estresse pós-traumático. A pessoa lembra daquilo e já na hora aciona toda a sensação vinculada àquilo que você chama de gatilho, entendeu? Mas hoje a psicologia ela está se ampliando um pouco mais para entender que não é um gatilho, às vezes são gatilhos. São gatilhos. Às vezes não é necessariamente, né? Às vezes não é necessário algo virar para disparar. O próprio estilo de vida já causa isso. Sim. A gente fala... Algumas profissões são mais pegas a sofrer por essa situação, né? Vamos lá, eu vou tentar descomplicar aqui. Peraí, deixa eu tentar descomplicar, vai ficar mais fácil aqui para a gente entender. Pensa comigo. Você acorda de manhã, sofre, sei lá, um acidente, e toda vez que você passa perto daquele local que você sofreu acidente, você se sente incomodado. Para que você sente aquele incômodo? Eu acho que é preservação também, né? Sim, se você passa... Olha que legal, se você vai lá na sua cama, você vai passar de volta da cama, pega e senta o dedinho na quina da cama. E dói, tá, gente? Dói, vira o dedinho do avesso ali, abre e tal. Da próxima vez que você passar perto da quina da cama, você vai passar 1 metro de distância. Por quê? O seu cérebro, ele associou a quina da cama com algo que faz mal. Pode ser um gatilho, tá vendo? Ó, aqui é um gatilho. Mas, todavia, entretanto, isso aí é muito simples, isso não gera problema. Entendeu? Isso não gera problema. Agora, o estilo de vida, sim. O estilo de vida é problemático. A síndrome de burnout ou burnout, que as pessoas podem chamar, é muito falado hoje porque eu não costumo associar, sabe, Carol, o burnout com trabalho especificamente. A gente chama de a síndrome do estresse do trabalho, né? Mas eu poderia te chamar síndrome do estilo de vida. Do estilo de vida. O estilo de vida hoje nos leva a ter essa depressão. Essa depressão. É difícil, né, cara? É muito difícil, mas você se condiciona. O sistema te leva a agir. Por exemplo, eu vejo a sua rotina. Eu acompanho aqui os stories, você está... Assim como eu, você toma conta de vários colaboradores, você tem vários projetos, muita coisa acontecendo, e você está ali olhando uma coisa, olhando outra. Aí você, sem perceber, começou às 5 da manhã. Porque você tem mais coisas para fazer, você tem que pensar na folha de pagamento, você tem que pensar no processo, você tem que pensar naquilo, você tem que pensar no exercício, você tem que pensar no relacionamento, na mãe, no pai, no filho, no cachorro. Opa! Aí quando você pensa que não, você está no trabalho, aí mais coisas vão surgindo.
Você acaba não vivendo o Aí hoje. começa a acelerar. Tá, 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 tá. Quando você pensa que não são 10 horas da noite, Uhum. opa, eu tenho que dormir, você nem almoçou, você não fez nada. Você está se autodestruindo. Por exemplo, vocês viram eu tomando um cafezinho aqui agora. Isso aqui tem que ser limitado. Às vezes, uma xícara depois do almoço, que foi o meu caso agora, eu acabei de almoçar, e uma xícara ao amanhecer. Se você toma café o dia todo, aos amantes do café aí, você está se condicionando a viver estressado. A cafeína, de alguma forma, vai te incentivar mais a viver esse ritmo de vida acelerado. Então, o gatilho, Carol, existe, de fato, há algo que acontece que te condiciona esse estado ansioso, mas não somente. Hoje, o mais preocupante, além dos gatilhos, é o próprio estilo de vida. Sim, e é complicado assim, a gente ter esse controle do nosso estilo de vida, porque nós temos, né, muito compromisso. Igual, vou falar por mim, igual você destacou que você acompanha no Instagram, você vê parte do que eu mostro. Por quê? Tem que acordar cedo, tem questão da correria, de liderar uma equipe aí de mais de 10 pessoas, um monte de cliente para atender, e conta para pagar, e tem que administrar a casa, e tem que administrar a família, e tem que cuidar da saúde. Então, iguais a mim existem milhões de pessoas, inclusive, acredito eu, você também. Como que essa pessoa que está vivendo, está vivenciando esse estilo de vida, como você costuma orientar ela para poder buscar melhorar isso, lembrando que ela não pode deixar de trabalhar, porque ela precisa do trabalho para viver. Engraçado, estava levando a minha esposa no trabalho hoje de manhã e a gente estava falando justamente disso. Existe um sistema, o nosso sistema aí, o sistema capitalista, ele nos instiga a uma ação às vezes exacerbada, porque a gente vive na busca de algo que não tem, sempre estamos buscando, sempre estamos trabalhando, e quando você atinge um patamar, você já quer outro patamar, e isso foi criado, todo o sistema, todo mundo, tudo isso, toda essa psicologia por detrás dessa ideia, é para instigar o homem à ação. Porque o homem é, por natureza, olha que interessante, presta atenção nessa fala, ele é, por natureza, insaciável. Uhum. Ele é, por natureza, insaciável. Então, quando você o instiga ao consumo frenético de tudo, é só você parar para analisar o estilo de vida que nós levamos hoje. Eu não sei a sua idade, eu tenho 35 anos. Se eu voltar a 20 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, ficou pesado eu falar isso, 20 anos atrás eu tinha 15. A idade vai entregando, né? Mas o que eu tinha muito que fazer? Eu não tinha nada, assim, a gente não tinha nem celular naquela época, entendeu? A gente não tinha acesso a tanta coisa. Hoje, o acesso ao mundo globalizado como é, as viagens, aos carros, ao estilo de vida, sabe? Tudo isso nos instiga a desejar. Uhum. Nós vivemos desejando, desejando. E o interessante é que quanto mais desejamos, vamos desejando ainda, mais objetos vão chegando, mais outros você vai querendo. Parece que Você nunca nunca, está satisfeito, né? não, nunca. O ser humano é um ser insaciável. Você É um parou ser para insaciável. analisar, Caio, como eu também na minha infância, na minha adolescência, eu não tinha celular, fui passar a ter lá por 16 anos, enfim. Mas antes disso, você concorda que a nossa vida parecia ser mais, vamos botar feliz? Não sei se é essa a palavra, porque a gente ainda brincava em rua, ainda tinha aqueles amigos de brincar em rua. Hoje você vê um monte de adolescente, um monte de criança só com o rostinho lá colado num celular, num tablet, e acaba não vivendo o dia a dia, não conhecendo pessoas, não interagindo, não vivendo mesmo a infância, não brincando. A brincadeira é videogame. Isso, na minha época era bola, pique-esconde, pique sei lá de quê. Então, você acredita que por conta disso e por conta dessa evolução digital, globalização, enfim, isso tem interferido muito no aumento, na potencialização aí da ansiedade em todo mundo, inclusive desde crianças, né? Óbvio, as crianças já nascem ansiosas, né? Isso aqui dá uma puta discussão, entendeu?
São comparações do tipo, o meu mundo era melhor do que o seu, né? Sua Sim. mãe, no meus tempos, era assim, você viu usando isso agora? Nossa, na minha época, na minha adolescência, era menos informação. Então, o estilo de vida hoje, com certeza, ele nos condiciona a mais ansiedade. E isso tende a piorar com o excesso de informação. Então, a gente hoje já vê crianças, eu tiro pelos meus sobrinhos, ainda não sou pai, eu tenho meus sobrinhos, eu chego, poxa, nunca ninguém ensinou o menino, ele não sabe nem ler, ele já sabe entrar no YouTube, já sabe as palavras, já associou aquilo tudo, menino de um ano, dois. Sobrinhas, mesma coisa. É assim, eu falei, gente, o que é isso aqui? Sabe, é um choque. O que eu É um perdi, choque de realidade. Oi? o que eu perdi aqui. Entendi, o que está acontecendo? Então, esse E o ponto perigo, né, Caio? é um De... perigo, porque se você pega uma criança hoje, você tem uma criança, não estou aqui criticando as mães que o fazem, né? Mas já deixando uma criticazinha assim, às vezes na hora de fazer é muito fácil, mas na hora de cuidar não quer. Então, toma o tablet, toma o iPad, toma o computador, ou bota de frente da televisão para cala a boca e alfabetizar. A criança não sabe falar em casa, mas a mãe deixa lá. Então, eu não vou falar que isso emburrece, que de forma alguma vai emburrecer, mas pelo contrário, nos enche de informações. Se você pegar uma criança hoje de 7 anos, ela tem mais conhecimento, dados, estou falando de uma criança de 7 a 10 anos, ela tem mais dados na cabeça do que um imperador romano lá nos tempos de Jesus. Estou falando de dados, de Sim. informações. Ela tem um nível de informação maior, estou falando de sabedoria, estou falando de informação. Se você pega um jovem de 17 anos, um jovem de 17 anos tem mais dados, conhecimento do que Aristóteles, Platão, Sócrates, tudo junto, porque é muita informação. E a nossa mente não tem capacidade de processar tudo isso. No Uhum. entanto, Carol, por mais que você seja resiliente, as pessoas sejam resilientes, você deita no travesseiro e sua mente fica assim. Fica ou não fica? Não, com certeza, não para. Os dados. Então, mais do que gatilho, mais do que tudo que você possa imaginar, o ambiente é o principal. É o Uhum. principal. A maior terapia que você pode fazer para uma pessoa, o maior antidepressivo, ansiolítico que ela pode ter é um Uhum. ambiente bom. E No você, entanto, ah, oi, pode falar. Se eu ia deixar, eu vou falar aqui a tarde toda. Então, não perguntar me poda aí. se você na condição de hoje empresário, não sei na sua vida, né, regressa que como você já atuou, mas você acredita que empresários podem ter mais propensão de ter essa ansiedade exagerada aí? Ou você acha que atinge igualmente a todos? Por que que eu estou perguntando assim? Porque hoje eu sou empresária e em 18 horas eu não bato ponto. Eu não desligo da minha empresa, certo? Então, assim, a minha empresa, meus clientes, na hora que eu vou dormir, a hora que eu vou acordar e não muda. E é final de semana, é feriado. E hoje eu particularmente, me sinto muito mais ansiosa por conta disso, diferentemente de quando eu ainda não era empresária. Você acha que é comum isso ou não? Bem, é comum para o mundo de hoje, mas não é comum para o ser humano, entendeu? Aqui entra num assunto tão amplo, é tão grande, assim, é tão profundo, é tão gigantesco o negócio, mas provavelmente, se você não desacelerar, você deve ter aí 10 ou 20 anos a menos de vida do que a pessoa que trabalha contigo na portaria, entendeu? Olha só a importância, galera, vocês que estão assistindo o podcast. Se a gente Então, não desacelerar, menos 10, 15 anos de vida, fácil aí que vai. não Sem dá, não envelhece, tem. né, cara? Envelhece, faz mal para a saúde também. Porque começa, como você disse no início, com esses problemas, essas questões mais psicológicas, enfim, mas depois o corpo começa a falar, ele Se mostra. traduz em fisiológicas, né? Na verdade, a mente E quais pode são falar. assim, os sintomas que o corpo começa a demonstrar no início, assim? Por exemplo, é cabelo branco, é cabelo cair, é pele, o que? Ou cada um é de um jeito. Então, Sabe o que eu faço, o macete? Eu raspo bem baixinho aqui, ó. vai disfarçar, né? Já sou meio russo, meio louro, né? Mas a maioria das pessoas, é aqui que vai, né? Olha que interessante.
Os pensadores já diziam, né? Uma vida mal pensada não é digna de ser vivida. Uhum. Isso é forte, gente. Você que está ouvindo aqui, uma vida mal pensada não é digna de ser vivida. As pessoas geralmente passam pela vida sem pensar sobre ela. Ela se sente mal, mas ela nem sabe o que é ansiedade. Ela tomou 10 cafés É no verdade. dia, chega no final do dia, deu um taquicardia. Aí disparou o coração, nossa, eu estou passando mal. Mas você tomou 10 cafés no dia, você quer estar bem? Nossa, um rapaz aqui um tempo atrás, hoje se tornou um amigo meu, as pessoas vão se tornando amigas, né? Vou andando aqui em Vitória, é engraçado isso. E olha que eu evito sair, eu não saio para lugar nenhum assim, bar nem nada, mas às vezes eu saio no supermercado e as pessoas vão me cumprimentando, né? Eu Caio, que não sei o quê, poxa, que feliz de te ver e tal. Ontem, foi um exemplo, até aconteceu isso no supermercado, eu esqueci o nome da pessoa que atendi um tempão. Mas um rapaz falou comigo, Caio, nossa, eu tive um ataque de pânico tão violento, Caio, no trabalho, que não sei o quê. Falei, cara, mas o que pode estar causando isso? Caio, não sei, velho. Aí eu pedi para ele só me dizer o passo a passo do dia. Cheguei e tomei café. Uhum. Aí voltei, passei na frente da garrafa, tomei café outra vez. Aí peguei, atendi uma ligação estressante, tomei mais um café. E fumei um cigarro. E um café, e um cigarro, e o estresse. Aí eu tive um ataque de pânico meio-dia. O próprio café o condicionou isso. O Então, próprio café você condicionou não isso. gosta de café. Não, eu entendi o que você Fiquei quer. 10 anos com qualidade de café. Sou especialista em café. Amo café, entendeu? Amo café de paixão, mas só 2 por dia, no Sim, máximo. O certo entendi. seria uma. Mas eu implico com ele, assim como eu implico com qualquer tipo de droga. A cafeína é uma droga, né? Um estimulante, qualquer estimulante também. Qualquer tipo de droga, eu sou implicante porque eu sou a favor da mente humana. Você falando sobre empreendedor, cada um tem a vida que merece, sabe, cara? Cada um vive a vida que quer. Uhum. Então, eu sei que isso aí entra até no ponto político, meritocracia, tal. Não vou falar disso agora no meio de uma campanha novamente, num ambiente todo polarizado. Mas o fato é que você faz escolhas. O empresário, o empreendedor, ele escolhe essa vida. Você escolhe as 18 horas. O que você quer? Sim. Eu sempre olho pessoas que geralmente são mais empreendedoras, que buscam, que são mais aceleradas, que são mais proativas, geralmente tem transtorno de humor. Tem. Tem alguma coisa, tem uma bipolaridade ali no fundo, tem alguma coisinha ali que dispara. E olha, vocês não estão esperam molhar o bico, explicar para poder falar, porque senão aí dá um corte a gente vive no mundo dos cortes, né? Então assista o vídeo da íntegra para depois falar. Geralmente o sucesso dos empresários estão vinculados ao seu transtorno de humor. Você pega um cara que é bipolar, eu tenho traço de bipolaridade, Uhum. eu, Caio, tomo um remédio controlado para bipolaridade. Olha, mas poxa, você é profissional e faz isso? É, Não, óbvio, né? Ainda bem que eu tomo, né? não é, então. Tem uma frase de um pensador que diz o seguinte: o ignorante de si mesmo é candidato forte a uma vida fracassada. Sim. Olha que frase bonita, hein? O ignorante de si mesmo é candidato forte a uma vida fracassada. E a continuação é tão legal quanto o início. Olha, por ignorar onde está, de que meios dispõe e aonde precisa chegar. Mas é muito Olha que legal essa frase, né? Então, eu me conheço, sei como eu funciono. Eu sou um bipolar. Isso aqui, para mim, nem duas seria bom. Nem duas Uhum. seria. Hoje eu implico um pouquinho porque eu vivo isso na minha pele. Hoje eu passo a pensar sobre a minha vida. Eu Uhum. não estou deixando a vida passar por mim, sabe, Carol? Então, eu penso, eu associo, eu entendo o que está acontecendo comigo. Meu Uhum. coração está disparado. O que está acontecendo no meu dia? Não estou falando uma causa, no meu dia. Isso é de agora, ou já vem da semana toda, ou é a somatização dessa semana,
ou é o fim do mês está chegando, a folha de pagamento é alta e os pagamentos não entraram, aí você começa a ver, ó, pagamento não entrou. Minha mulher brigou comigo. Multado. O celular está disparando. Aí o WhatsApp está chegando. Eu tenho 2 pós-graduações para fazer. Aí eu estou com uma Bíblia aqui quase do lado para ler. Eu tenho que ler 2 pós-graduações aí. O estilo de vida vai pegando. Isso não é só empreendedor. Sim. Não é só empreendedor. Então, até você que não empreende, até você que é um colaborador de alguma equipe, você também está exposto a isso. Esse estilo de vida acelerado, extremamente ansioso, e pode ter certeza, se a Carol aqui está com 18 horas por dia, tem menos propensão a ter uma vida mais longa, você também, se não se cuidar, você também entra no mesmo barco. Isso não é só para nós jovens, tá, Carol? Não, sim. Isso também para a galera de mais idade, tá? Para a galera de mais idade. Tem que se cuidar mesmo, você tá certo. E nem todo mundo tem essa inteligência emocional, nem todo mundo tem essa sabedoria que você teve agora, Caio, de reconhecer que você tem a bipolaridade, né? Você tem essa questão, porque infelizmente ainda existe um preconceito muito grande, né? Com problemas psicológicos, enfim, o nome que você achar mais adequado, porque é mais o seu mundo que o meu, isso daí, né? De tratar pessoas assim. Muitos não sabem que tem problema ansiedade, não sabem, acham que só tá ali, tô estressado, eu tenho muita coisa para fazer. Não sabem que já chegou, né? Já se tornou uma doença. E muitos sabem, mas têm vergonha, não falam não fala isso com as pessoas. Enfim, então acho que a gente tem que fazer mesmo essa conscientização e mostrar para as pessoas que hoje em dia todo mundo tem um pouquinho, mas tem um parafuso aqui, tô brincando, mas todo mundo tem algum traço de bipolaridade, ansiedade, depressão, até mesmo alguns traços de autismo, né, Caio? Que é importante falar, porque autismo nem todos sabem, existem vários graus. E que a pessoa tem que ter essa coragem que você teve. Ó, eu sou medicada e tá tudo bem, minha vida é normal e eu sigo minha vida, meu trabalho, não deixo de ser um profissional competente por conta disso, tá tudo bem. Mas nem todo mundo tem isso. Justo, né? Volto na frase, né? O ignorante de si mesmo é candidato forte a uma vida fracassada. Então, eu busco me conhecer, o autoconhecimento. Sócrates já dizia 500 a.C., conhece a ti mesmo e serás sábio. Você só atinge a sabedoria quando você passa a se conhecer, porque aí você pode curtir um pouco da vida, aproveitar um pouco a vida, entendeu? E a vida, lembre-se, para todos aí, é um curto espaço de tempo entre o nascimento e a morte. A frase tem que ficar bem estampada na nossa mente, ela não pode fugir. A vida é um curto espaço de tempo entre o nascimento e a morte. Então, se eu não analiso essa vida, eu não tenho a chance de vivê-la com toda a intensidade possível. Tá certo. Afinal das contas, o que vale da vida é a intensidade, e não o tempo de duração que ela tem. Tá certo. Acho muito legal, essa aí é legal. Verdade. Agora é extremamente importante, interessante, atual. A gente estava falando da importância da conscientização das pessoas em reconhecer que possuem essa condição, estar ansioso ou qualquer outro tipo de transtorno mesmo, que já virou um transtorno, elas entenderem que ela tem isso daí até mesmo para se aceitarem, para poder tratar essa situação, esse problema, e que isso não impede, né, de continuar uma vida normalmente, né, cara? Como eu te falei, você teve muita coragem, tem muita coragem de falar isso de maneira abertamente, e muitas pessoas têm preconceito com isso. Você quer falar mais sobre esse assunto? Você pega muita gente nessa situação? Sim, óbvio que eu pego. Nossa, é o que mais tem, a pessoa não aceitar a própria condição, entendeu? A pessoa não se aceitar como é. Cara, você nasceu dessa maneira, né? Sim. Algumas pessoas desenvolvem o transtorno de humor, mas tem pessoas que são, por natureza, mais baixas, sabe? Tem pessoas que têm, não é que elas são depressivas, ela tem um estilo de vida, vou mudar, não um estilo de vida, ela tem uma personalidade, isso não tem nada a ver com a depressão. Ela, sabe aquela pessoa que é mais devagarzinha, é lentinha, ela não consegue sentir prazer com muita coisa, ela vive numa condição que ela tem mais facilidade, Propensão, né? mais propensão
ou é mais tristezinha naturalmente. Tem pessoas que choram e não tem nada a ver com depressão, é só apenas a Que personalidade, o divertido. perfil comportamental. Você tem que se aceitar como é e parar de tentar se comparar com o todo. Você tem que assumir o que você é. Sim. Poxa, se eu não assumisse o que eu sou, eu seria problemático, uma pessoa frustrada. Hoje eu não sou por conta disso. Tem mais coisa ainda que eu tenho que descobrir, porque aqui dentro é um universo Sim. tão grande quanto de fora. Sim. E é interessante também que a gente percebe muito hoje com as redes sociais, né? As redes sociais, a pessoa ela mostra o que ela quer mostrar. Ela pode criar o personagem que ela quiser ali. Então, os outros, né, as outras pessoas, às vezes olham um artista ou olham uma pessoa mesmo do dia a dia, aparentando ter uma vida perfeita ali na rede social e tudo mais. Eu acho que isso cria uma ansiedade maior ainda, uma cobrança também maior ainda nessa pessoa. O que que você acha sobre isso? Você tá rindo aí porque tem muita coisa para falar, né? Ai, ai, gente, eu atendo muita, assim, eu já atendi muitas e atendo muitos blogueiros e blogueiras, essas pessoas que têm uma vida muito certinha, assim, socialmente muito legal. Eu já atendi artistas, eu já atendi multimilionários, já atendi bilionários, eu já atendi inúmeras pessoas. Vai ser pesado, né? Eu nunca vi, eu não conheci um indivíduo que respira, pelo menos, né? Eu, Caio, presencialmente, uma pessoa que tivesse a vida igual é divulgada nas redes sociais. Igual o quê? A divulgada, né? Divulgada nas redes sociais, não existe. Não existe isso. Isso só aumenta ainda mais a frustração. Aham. Só aumenta ainda mais a frustração. Não existe aquilo ali que é colocado nas redes sociais. É um problema sério, né? É um seríssimo, entendeu? É um problema seríssimo. Então, isso desenvolve ainda mais a ansiedade, porque você busca e volta aquela questão que a gente estava pontuando anteriormente. A gente busca aquilo que não tem, um consumismo. Aí Uhum. você começa a consumir, aí você, para consumir, para ter o corpo ideal, você tem que fazer plásticas, você tem que fazer academia, e às vezes não é o seu estilo de vida, e você não se aceita tal como é. Eu sou um cara, Carol, que eu não sou o magrinho traçado, trincadinho, sabe, na academia, aquele que Aham. vai na academia. Assim, tem pessoas que vão, vai lá, faz 3 abdominais, 4 supino lá, 4 séries, e volta trincado para casa, sabe? Sim. Eu sempre fui mais cheinho. Sempre Uhum. fui mais cheinho. Isso não é desculpa para assumir o sedentarismo, não, tá, gente? Vocês não estão É. ouvindo isso. Mas eu me aceito do jeito que eu sou. Eu me aceitei. Aí eu paro de me comparar. Quando eu Uhum. começo a me comparar comigo mesmo, e eu sei que você já ouviu, você, Carol, e você que está assistindo a gente, você já ouviu isso 1000 vezes. Olha, você tem que se comparar consigo mesmo. A maior, sabe, a régua que vai nivelar a sua vida é o que você era ontem, não a outra pessoa. Isso, se a gente deixar ficar batido, se Uhum. transforma num discurso que não ajuda em nada. Isso tem que Uhum. ser aplicável, você tem que aplicar na sua vida. Então, se eu me comparar com o cara que tem um jato, que compra um avião, vai lá e dá 25 milhões no avião, e comparar com o que eu tenho hoje, eu vou ficar frustrado, porque eu não tenho condições de comparar, de comprar um. Mas, poxa, eu já tenho um carro melhor do que eu tinha ontem, ou comprei um carro, antes eu não tinha nada, ou eu perdi 2 quilos, antes eu estava com 2 quilos a mais. Então, eu começo a me comparar comigo. Você tem que se forçar a praticar isso. Não existe, e você sabe muito bem disso, Carol, o conhecimento, se não aplicável, ele se torna peso mental, né? Sim. Essa frase, ela não pode se tornar frase de para-choque de caminhão. Sim. Sabe aquele negócio que você vê lá no para... Não, as dos para-choque de caminhão são muito legais, aquelas frases que Sim. tem. Mas, é maneiro, você vai viajando, você vê lá, né? Mas você não pode, essa você não pode permitir de forma alguma que se torne uma frase de para-choque de caminhão. E por Ela tem menor que seja a conquista, tem que ser comemorada, tem que ser valorizada, porque às vezes a gente presta mais atenção
nos momentos de dificuldade, vamos falar, desafiador, nos momentos mais desafio, do que nas nossas pequenas conquistas do dia a dia, né, cara? A gente precisa olhar o mundo como um copo meio cheio do que meio vazio, né? Cara, é fantástico o que você acabou de dizer, né? Comemorar é extremamente, é crucial e tem que acontecer na sua vida, a comemoração. Isso aí é uma fonte de alegria sem tamanho, Gratidão também, né? porque você acaba desenvolvendo, e entrar nesse ponto. Nessa palavra, uma palavrinha chamada gratidão. A gente acabou de sair do Setembro Amarelo, certo? O mês de prevenção ao suicídio. Eu não Sim. sei quantas palestras que eu dei falando sobre isso. Mas a última, eu enfatizei bastante 3 passos que a pessoa não pode deixar de dar. Primeiro é se relacionar com pessoas que a amam. Você não pode sair desse ciclo que você tem de amizades, de pessoas que te amam. Segundo ponto que não pode deixar de fazer é fazer aquilo que ama, aquilo que gosta, aquilo que te apetece, aquilo que te dá tesão de viver. E terceiro ponto é a gratidão. A gratidão justamente pelas pessoas e por fazer aquilo que você gosta. Então, essa palavrinha, gente, que parece clichê mais uma vez, seja grato. Nossa, essa seja grato tá nos para-choques de caminhão da vida, que não é brincadeira, né? Mas é outra que não pode se transformar em clichê, ela tem que ser real na sua vida, ela tem que ser desenvolvida. Tem que se desenvolver. E as pessoas não comemoram, Carol. Não comemoram. Vai lá e faz uma sala. Por exemplo, quando eu comecei a atender como profissional, atendia na sala da minha casa. Uhum. Minha esposa tinha que sair de casa para atender. Eu atendia no terraço da casa dos meus pais. Então, no celular, e você acha que eu tinha o celular da moda na época? Eu não tinha, entendeu? Eu tinha um celular muito simples, que às vezes era tão ruim que não conseguia nem captar o sinal de Wi-Fi, nem nada, era muito ruim. E à medida que o tempo foi passando, a gente vai galgando espaço, a gente vai crescendo profissionalmente, a gente vai adquirindo mais coisas. E cada passo e cada conquista que eu faço, eu sou extremamente grato por isso. E é muito curioso que eu gosto de me dividir em dois. Eu gosto de me dividir em dois. Existe o Caio que está aqui, conversando com a Carol, e existe o Caiozinho, eu chamei de Caiozinho, quase o desenvolvimento de uma segunda personalidade, mas brincadeiras à parte. Mas eu gosto de conversar muito comigo, me abraçar, me amar, sabe? Nossa, tá Então, certo. eu fecho, às vezes, um negócio. Hoje a gente tem um instituto e a gente atende muitas empresas. Hoje eu tenho uma equipe que atende empresas. Hoje a gente não atende mais somente pessoas físicas, aí. A gente atende muito PJ. Uhum. Vai lá e fornece atendimento psicológico, psiquiátrico, nutricionista para as empresas, para trazer justamente, Carol, aquela qualidade de vida para o colaborador. As empresas estão comprando muito essa ideia. Ontem mesmo eu estava numa reunião e a gestora falou assim: por que eu não te conhecia há mais tempo? Eu falei assim: por que eu não tive essa ideia há mais tempo? Sim. Mas isso foi acontecendo. Então, à medida que o tempo foi passando e eu fui adquirindo mais coisas, eu fecho um bom negócio, eu chego para o Caiozinho, falei assim: e aí, brother, o que você quer fazer hoje? Eu falo comigo, não estou falando com minha mulher, nem ninguém, não. Nem um amigo, não. O primeiro a comemorar é comigo mesmo. E eu já sei a resposta, às vezes eu pergunto de tolo, a resposta sempre é o Argento. O Argento é um restaurante que a gente tem aqui, que é maravilhoso, e ir lá comer a picanha no Argento. Eu não bebo, não faço muita coisa, então eu vou lá e sento sozinho, Sim. com meu fonezinho de ouvido, às vezes converso com o garçom, dou boa noite para todo mundo, porque eu estou comemorando comigo mesmo. E é Aquela uma vitória forma do de. E é uma terapia sozinho, né? Eu costumo ter isso daí também em mente, a gratidão, ser grato. A gratidão é uma terapia. É uma terapia de você com você mesmo. previne muita coisa, previne muita coisa. Por isso que a gente não pode deixar que ela se torne uma palavra clichê. Por Ela tem que ser uma palavra. educação. É, eu sempre pontuo que vou entregar minha idade mais uma vez, né? Às vezes a pessoa está assistindo, mas há acho que em 2009, se eu não me engano, quando o Facebook começou a
Era, assumiu o posto do antigo Orkut lá atrás. Eu vi uma frase no Facebook que eu nunca mais vou esquecer. Estava escrita lá assim, e se você acordasse amanhã somente com o que agradeceu hoje? Olha que legal essa frase. Eu vou fazer essa pergunta para a Carol. Carol, se você acordasse hoje somente com o que agradeceu ontem, eu vou mudar um pouquinho o contexto Sim, da frase. a minha família está aí. O meu trabalho também. Eu Opa! tenho, eu Mas, tenho, eu tenho esse negócio, né? Eu oro toda noite, certinho, né? Eu fui criada dessa maneira, então, para mim, isso não vou dizer que virou rotina, não, mas é um hábito mesmo meu de fazer isso de coração, sabe, Caio? Então, eu tô sempre. Se você entrar aqui no meu escritório, você vai ver coisa de Deus em tudo quanto é canto aqui, que eu sou bem. Tenho muita fé, sabe? E eu sou muito grata a Deus por tudo que a gente conquista e vem conquistando e a missão que Ele dá pra gente. Aí cada um tem uma missão, acredito nisso. cara, é muito legal. Você acabou entrando numa pegada muito mais ampla ainda, que você entrou numa palavra que acho que a gente tem até que definir um horário aqui para A poder falar sobre noção? ela. Então, a fé, de fato, é poderosa e você tem que agradecer a Deus Sim, todo dia, tal, se isso te apetece, se isso te faz bem, seja, sabe, pratique, mas nunca deixe de se agradecer também por estar consigo mesmo e se aguentar todos os dias, porque tem dia que você não se aguenta. ah, tem dia que eu tô insuportável mesmo, né? Falou para mim, Caio, então, velho, vou te aguentar hoje, hein? Eu queria estar em outro lugar a não ser perto de você. Então, eu sou muito grato a Deus e sou muito grato a mim mesmo. Olha que interessante, parece ser arrogante essa frase, né? Mas não é. As pessoas têm um medo, ficam pisando em ovos às vezes, né, para poder reconhecer seus méritos, reconhecer as suas qualidades, enfim. Então elas têm um medo de parecer arrogante, soberbo com isso, mas tem que reconhecer mesmo, com Quem acordou respeito ao 5 horas outro, da manhã mas. hoje? Oi? Quem que acordou 5 horas da manhã hoje? Não é? Ah, Deus te despertou. Ó, não, Deus me deu uma liberdade, para quem crê, eu não vou entrar, senão entra num campo muito metafísico aqui, na sua forma de crer. Se você, enfim, acha Deus te deu uma liberdade para você escolher Ficar acordar na às 8, cama, né? 9 ou acordar às 5. Quem acordou às 5 hoje? Fui eu. Eu escolhi levantar. Tive Sim. todas as condições, por isso que sou grato por poder levantar. Por isso que uma das partes da minha gratidão, da minha oração de gratidão diária, assim, eu agradeço por esse corpo funcional, que Sim. levanta da cama, vai e vem sem ajuda de ninguém. Sim. Eu já fiquei no hospital, na UTI, aí de Cachoeiro uma vez. Sofri um acidente e parti no meio. Fiquei no hospital. Ah, só eu sei o que eu passei no UTI, 15 Pois é. dias. Eu não consegui me limpar sozinho, eu não consegui me levantar. Pô, as pessoas, se você souber como que é valioso ter um Sim. corpo funcional que vai e vem sem Só ajuda de quem ninguém, passa sabe, né, Caio? Você não valoriza as suas pernas, os seus olhos, o seu cara, ouvido, enfim. sou grato pelo meu telefone, eu sou grato por essa garrafa. Sim. Inclusive, essa garrafa, eu estava buscando uma dessas já fazia tempo e eu não achava. Eu, seja foda, né? Eu caio, carneiro. Não, mas essa aqui é de 2 litros. É de 2 litros. Bebe Licença, que eu tenho bastante água. essa. Eu não achava, eu achei. Falei, nossa, era meio roxa, eu queria uma azulzinha, mas é a que eu tenho e eu amo a minha garrafa. Eu agradeço pela minha garrafa. Sim, mas você Olho tá... para ela, nossa, que garrafa massa. Parece uma besteira, né? Mas não é. Não é, tem que ser grato todos os dias mesmo, né, Caio? E é interessante que você, eu vejo nos seus vídeos, assim, em rede social, que você fala um pouco sobre bloqueios emocionais. Você pode falar com a Hum. gente um pouquinho sobre isso? O que é isso? Se é decorrente de algum trauma, enfim. Sim, vamos lá. É, vamos pensar aqui rapidinho comigo. E se esse bloqueio, esse desbloqueio emocional pode ser, você consegue se recuperar sozinho ou precisa de ajuda de terapia, de medicamentos, enfim, o que você puder falar com a gente sobre esse assunto. O que é um bloqueio, Carol? Bloqueio é algo que bloqueia, né? Te impede de agir. Opa, vamos entender. Porque às vezes todo mundo ouve, isso é muito batido, está ficando muito clichê. As redes sociais trazem
Tá muito clichê. Então, a gente tem que bloquear algo que bloqueia. Ponto. Te impede de agir. Tem uma causa para isso? Sim, geralmente tem. Geralmente existe uma causa, mas não é uma causa única, algo único que, como eu já bem disse, está mais associado a uma somatização de uma vida do que a um evento específico. Pode ser um evento? Sim. Dependendo do nível de intensidade desse evento, pode ser que ele cause um bloqueio. Pode desbloquear sozinho? Pode. O ambiente, se você mudar de ambiente, como eu te disse, o ambiente é o maior terapeuta de todos. O ambiente é o maior terapeuta de todos. Se você começar, Carol, em algum momento, chegar no seu escritório e falar assim, meu Deus, tem que voltar para aquele lugar, você já criou um bloqueio com o seu trabalho. Você não começa a render, você quer fugir. E a maioria das pessoas buscam... Qual o dia preferido da galera? Sexta-feira à noite. Porque vai ficar sexta, sábado e domingo sem ir para onde? Entendeu? Então, você começa a criar um bloqueio com o seu estilo de vida que você tem a semana toda. Então, você está se bloqueando. Eu mudo o ambiente e passo a gostar daquele estilo de vida, do estilo de vida semanal, seja um trabalho novo, pessoas novas, ou pode ser o mesmo trabalho, mas em um local diferente, eu passo a mudar meu ponto de vista, passo a me sentir diferente e o bloqueio por si só cai. Mas a maioria das pessoas precisa de uma orientação para isso. Aí que entra o papel do psicólogo, do psiquiatra, entendeu? Para poder direcionar, seja a forma, um psicanalista, seja a forma de terapia que for, para direcionar a pessoa para o caminho ideal, porque a maioria delas não consegue chegar a essa conclusão sozinho. E se tentar muitas vezes sozinho, não funciona. Sim. E é interessante também, Caio, que essas doenças, assim, a ansiedade, a depressão, enfim, quando elas tomam uma proporção de uma doença, vamos falar assim, que fica mais, talvez mais certo, né? Pode chegar a um ponto de não conseguir trabalhar de forma temporária ou de forma permanente. É o que eu lido muito aqui na minha empresa, no meu trabalho. Como você sabe, eu sou advogada especialista em Previdência Social, INSS, e chega para mim aqui muita gente que, devido à ansiedade, transtorno bipolar, depressão, enfim, não consegue exercer a sua atividade, seja pedreiro, manicure, seja qual for. Você também pega muita situação assim, Caio? Você consegue enxergar que, seja temporariamente ou permanentemente, a pessoa não consegue mais trabalhar devido a esses problemas? Porque quando isso acontece, elas podem ter direito. É até bom deixar claro, galera, vocês que estão assistindo. Se você possui algum tipo de problema físico, psicológico, enfim, que está te impedindo de trabalhar, você pode ter chance de conseguir um benefício no INSS, seja uma aposentadoria por invalidez, seja um auxílio-doença, que é um benefício temporário que você recebe. Então, se você passa por essa situação, e é também muito comum deixar claro que o INSS nega na maioria das vezes, é importante você saber que o INSS vai negar e você vai ter que procurar um advogado especialista para correr atrás. Sabe, Caio, o que acontece? Muita gente chega aqui com laudo, gente com ideação suicida, depressão brava mesmo, vários laudos, enfim, relatório de psicólogo, remédios que fazem uso. E o INSS ele nega o benefício dessa pessoa, Caio. E isso contribui mais ainda para o problema dela piorar. Ou seja, a pessoa já está doente, já está mal, precisa de remédio para tomar, não tem dinheiro para tomar o remédio, não consegue trabalhar, e o INSS ainda nega o benefício dela, que vai faltar remédio e comida em casa. Olha só como é que isso piora. Então a gente pega isso o tempo todo. Sabe, Caio? Você pega a gente nessa situação aí, o que você acha dessa Tem situação? casos, Carol, que são irremediáveis, tem situações que vão muito, excedem muito, pode acontecer, mas a maioria das pessoas, se bem acompanhada, melhoram, tem uma melhora significativa, ou, de repente, pode conseguir rapidamente sair da circunstância, mas lembrando que não é da noite para o dia, né? Existe, de fato, a gente até tenta compreender e compreende, de certa forma, o ponto de vista do
do Estado nesse sentido, né? Do INSS nesse sentido, porque existem pessoas que usam de má fé. Mas, hoje, a prova de que isso é real, de que acontece e de que você deve procurar seus direitos, é que hoje os próprios empresários, como eu bem disse, hoje estão procurando tratar os seus colaboradores para não deixar chegar, por exemplo, nós falamos sobre o burnout, a síndrome do burnout. Hoje já existe uma liminar para isso, não existe? Se eu não me engano, uma pessoa que está diagnosticada com papel. Sim, qualquer doença, Caio, eu sempre falo isso, não tem a doença, é qualquer doença que te torne incapaz para o seu trabalho, temporariamente ou permanentemente, tem direito a benefício. Justo, justo. Acontece, chega muito, Carol, muitas pessoas que passam por isso e às vezes têm o seu pedido negado. Eu, Caio, particularmente, não atuo na área, mas eu conheço profissionais que trabalham diretamente com isso, junto com advogado, para fazer análise, emitir laudo, esse tipo de coisa, e pessoas que são negadas constantemente. Constantemente. E o que E parece, desculpa te cortar, mas é muito injusto você ver uma pessoa que... Gente, é só quem já passou por um transtorno, uma doença, alguma coisa do gênero, sabe o que estamos dizendo. Sim. Você não tem condições de agir. E às vezes você ouve aquela, levanta, principalmente quando é depressão, né? Os muito religiosos, isso é falta de Deus. Nossa, isso aí me tira do sério. Então, assim, as pessoas já quebraram, né? Muito disso, mas ainda existe, né? Ainda existe. Levanta. A pior coisa, inclusive, eu tenho que aproveitar, deixa para falar. A pior coisa que você pode fazer com um depressivo é falar assim: nossa, você está vendo que o dia está legal, levanta, você vai ficar melhor. Aí O cara fica sabe pior que tá legal. ainda. Fica Ele pior. sabe que está. Ele não consegue sentir prazer. Sim. Ele não consegue sentir prazer. Ele está incapacitado de sentir. Uhum. Ninguém escolhe estar desse jeito. Ninguém escolhe estar Aí você junto. pensa, você tá na situação já, Caio, que você não consegue nem sair do seu quarto, da sua casa, não tem vontade de comer, não tem prazer em nada, não consegue trabalhar, e para piorar, você ainda fica sem um benefício que é para seu sustento, não é uma coisa assim, é meu lazer, não, é seu sustento, para você comer. O benefício é uma mixaria, não tem lazer com Mas que ganha com o que benefício. acontece? O que acontece? Para a maioria dessas pessoas que mais passam por isso, são pessoas que é o sustento real, é a troca do salário delas. São pessoas que geralmente vivem mesmo de 1, 2 salários mínimos e paga INSS, tem direito ao INSS nega. Então, é essa a nossa grande luta, essa é a nossa grande briga aqui, sabe? A gente fica muito preocupado, a gente recebe pacientes nessa situação, a gente indica, orienta o acompanhamento, o tratamento com um psiquiatra, enfim. Só que existe essa briga com o INSS. E a maioria ainda que procura a gente descobriu graças a vídeos que a gente faz, enfim. Porque muita gente aceita aquela negativa do INSS e deixa para lá, fica passando dificuldade, vive de ajuda de igreja, cesta básica de família, sendo que ela tem direito. Então eu vivo fazendo esses vídeos em redes sociais mesmo para poder conscientizar, educar, ensinar as pessoas que elas possuem sim o direito, que elas têm que correr atrás desse direito dela, sabe, cara? Você que atende muita gente aí, aproveita aí suas redes sociais também, já indica aí, já orienta a pessoa a procurar um profissional especialista em INSS para poder correr atrás disso. Porque só piora o caso da pessoa, né? É absurdo o que o mundo faz hoje, né? Esse sistema que leva as pessoas a adoecerem. E a gente estava falando sobre ambiente, né? Toda uma questão de ponto de vista. A gente comentou anteriormente sobre o estilo de vida acelerado, falou sobre excesso de informações, falou sobre isso tudo. E a maioria das pessoas não percebe que isso tudo já está as afetando há muito tempo e às vezes até pode se culpar por isso, pode se achar fraca por isso. Não é. Na verdade, de fato, são doenças, são transtornos que, se não tratados, podem ficar muito pior, muito pior. E se você tem o benefício, se o INSS, o Estado, está proporcionando isso a você, você tem que procurar um profissional para te ajudar nisso aí o quanto antes, para não viver também
E Senão olha vai como morrer. é que é grave, e olha como é que é grave a situação, né, Caio? Você fala assim, a pessoa tem que fazer um tratamento, a pessoa tem que fazer acompanhamento. Qual é a média de preço, a média de valor de um atendimento com um médico psiquiatra e psicólogo? Qual que é a média, Caio? Você que está aí no meio. Olha só, você vai conhecer profissionais de X a Sim, mas qual que é 10x, a né? média? Cara, um psiquiatra meia boca hoje aí é 300, R$ 400. Por consulta. Então, por consulta, entendeu? Aí você vai fazer uma sessão com um psicólogo mais ou menos é R$ 250, 200, Sim. R$ 250. Uhum. Então, olha o valor do benefício. Aí que eu tô querendo te mostrar. A pessoa ela não tem condição de pagar, ela não tem condição de pagar um médico, um profissional adequado, não está recebendo o benefício dela, já passa fome, e o sistema hoje de saúde nosso é muito ruim, é lamentável. Aí eu te pergunto, o que que essa pessoa vai fazer? O que que ela vai arrumar? Você entende É, a questão? Não tem dinheiro nem para pagar. E vamos supor que ela receba um salário mínimo. Você, de coração, você acha que esse salário mínimo a pessoa vai conseguir ter o sustento da casa dela, da família dela e ainda pagar um médico R$ 300 de R$ 1.200 que ela recebe? cara, eu estou Não dá, falando isso, um a conta profissional não assim, fecha. bem recém-formado, bem iniciando a carreira, A conta porque não fecha. ontem fui no supermercado e na hora que eu cheguei em casa, saí daqui mais tarde, aí eu cheguei em casa, a minha esposa olhou pro carrinho, tinha dado R$ 2.000, né? Aí falou assim, Caio, como que pode alguém que vive com um salário mínimo Não pode. com R$ 2.000 ali? Falei assim, como que vive? Aí, infelizmente, é o sobrevive. Sim, não consegue, cara. Não consegue. Aí vem o INSS e nega. E é essa a nossa grande briga, que eu não vou estender sobre isso, porque eu fico bem aborrecida. Porque é muita falta de sensibilidade, empatia, enfim, né? Aí daqui a pouco a gente entra em questões políticas que fogem do tema. É, Eu queria saber com você, mudando um pouquinho do assunto, já deixando claro, galera, se você tem algum tipo de problema aí de saúde, psicológico, físico, enfim, deixando claro que você pode sim buscar ajuda profissional, tanto de terapeutas, psicólogos, enfim, como também da questão de INSS, advogado especialista em previdência social para poder te ajudar. Não é qualquer advogado, é advogado especialista em direito previdenciário, tá? Para finalizar, Caio, porque o nosso tempo já está acabando, a gente tem aqui 5 minutos para finalizar. A autossabotagem, ela pode levar à procrastinação ou à depressão? E como a gente consegue controlar esses pensamentos, tá? Se você achar que isso daqui vai estender muito o assunto, a gente pode fazer para um outro momento, tá? assim, eu vou tentar resumir nesses poucos minutinhos aí. Vai ficar superficial, mas vamos lá. Qualquer coisa a gente faz uma live, depois segue. É... Autossabotagem. Vamos analisar a palavra sabotagem, né? O que é sabotar? O que é uma sabotagem? Quando você pega algo que estava para acontecer e impede aquele acontecimento a gente associa a algo muito pejorativo, faz sentido ou não? Então, é o ato, sei lá, vou sabotar aquela xícara de café aqui do Caio, vou serrar aqui a alcinha, na hora que ele pegar aquela xícara, o café vai cair sobre ele, vou sabotar a xícara dele, né? Ou num carro de corrida, vou lá, vou cortar o Freio. freio. Isso é uma sabotagem, né? Então, quando você pega essa palavra autossabotagem, é o ato de autossabotar, é te impedir. Aí se associa a bloqueios emocionais, né? Então, estou me autossabotando, estou me impedindo de agir. Mas por que eu faço isso, sendo que eu quero o resultado? Aí entra em questões mais profundas, uma questão, as questões subconscientes, né? As questões inconscientes. Você não sabe por quê. Aí volta, é uma questão de uma vida, um Uhum, aprendizado de uma vida. Você não adianta tentar pegar uma informação de um momento para quebrar tudo isso que está para trás e que uhum. você faz sem perceber. Só um dado interessante para finalizar aqui, gente.
mais de 99% das suas atitudes são inconscientes. Mais de 99%. Você age conscientemente, no automático, a todo instante. Sim. Então, a autossabotagem está junto, vinculado a toda essa ação inconsciente que você tem. Aí acontece a procrastinação, é óbvio que ela vai te levar a procrastinar. Olha, eu sei que eu tenho que fazer exercício físico, mas eu aprendi a comer muito a vida toda. Então, quando eu como demais, eu estou me auto-sabotando. Eu estou procrastinando o meu emagrecimento. E isso vai me levar a mais ansiedade. Isso pode me levar à depressão e pode me levar aqui. Eu tenho uma vista da ponte aqui, eu estou olhando a terceira ponte. Não sei se você já veio aqui, mas a terceira ponte para sempre. Sim. Porque tem alguém pulando de lá. Agora, graças a Deus, colocaram uma ciclovia ali, colocando mais alto os negócios. Acho que vai impedir. As pessoas, pelo menos, da ponte não vão utilizar mais para fazer esse tipo de proeza. Mas é isso, né, Caio? Leva isso tudo. Bem superficialmente. Mas o que leva é o aprendizado. Não é unicamente um trauma ou algo do gênero, tá, gente? É isso aí. Então, eu acho, Caio, que a gente concluiu aqui a nossa missão. A gente com certeza vai marcar mais podcasts, mais lives, enfim, para a gente bater mais nessa tecla de conscientização das pessoas. E eu queria deixar o meu agradecimento por ter aceito esse convite novamente, ter disponibilizado aí um tempo seu, que é muito corrido, assim como o meu, né, para conversar, para explicar, para, enfim, alertar as pessoas, tá, Caio? Muito obrigado e, se Deus quiser, até o nosso próximo podcast, tá? Pode me chamar aqui, vai ser um prazer estar aqui sempre. E é muito legal falar sobre o assunto, tá bom? Se precisar, a qualquer instante. Combinado. Muito obrigada, Caio. Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.